Boa tarde a todos. Sem dúvida, é motivo de graça estarmos aqui na presença de Deus. Esses dias que nós temos passado aqui, toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ele, que promove nos seus filhos o desejo de querer assim estar, e Ele também efetua aquilo que Ele tem preparado. Então, nós ficamos muito satisfeitos de estar aqui nesses dias. Nós agradecemos por todos os irmãos, pela comunhão, pela hospitalidade dos nossos irmãos, por tudo. Nós só temos que agradecer mesmo. Estamos alegres, honrados de ter estado aqui com os irmãos, e que essa palavra preciosa, graciosa, possa produzir aquilo que o Senhor espera para os seus filhos. Todos nós precisamos sempre desta palavra. E é motivo realmente, como nós temos cantado, de graça. A graça de Deus, ela nos acompanha por toda a eternidade. Quando nós cremos, enquanto nós estamos vivendo, e por toda a eternidade, nós vamos dar graças a Deus por tudo. Esse tempo que nós temos passado é apenas uma porção da graça de Deus. Então, me sinto muito alegre, minha família também, nós agradecemos muito. Nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 35. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Corinto, capítulo 15, verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Em que corpo virão? Insensato! Ó, que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne. Uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra as dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Assim também, a ressurreição dentre os mortos: semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo natural, e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Nós temos, nesses dias, pensado bastante a respeito do corpo. E falei algumas vezes que Deus, ao criar este corpo, Ele usou da sua grande e infinita sabedoria. Mas o pecado, ele manchou esse corpo. Ele prejudicou essa grande obra da criação que Deus fez. Então, por isso era necessário que Deus fizesse uma grande obra
para restaurar este corpo. Temos pensado que isso se dá por etapas, crendo nele como Salvador, aceitando ele pela fé como Senhor. Ele renova o nosso interior, o nosso ser abstrato, por assim dizer, intangível, que é a nossa alma, o nosso espírito. E só depois de muito tempo, no tempo de Deus, quando Ele for chamar a sua igreja, todos os crentes em Cristo que passaram pela morte serão ressuscitados. E esta obra, ela será finalizada somente na ressurreição dos mortos. É por isso que em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quando cremos, Cristo inicia em nós uma boa obra. E aqui diz que Ele a completará, a aperfeiçoará no dia de Cristo, na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, nós estamos vivendo um processo de aperfeiçoamento. Enquanto nós estamos vivendo aqui, Efésios, no capítulo 5, e no versículo 26 diz, verso 26, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então nós estamos vivendo em um processo de preparação, por meio da palavra de Deus, figura da água, né? Que nos purifica. Como o sacerdote no passado, antes de realizar o serviço sagrado, tinha uma pia de cobre em que ele lavava suas mãos e os seus pés, para poder realizar o serviço sacerdotal, indicando já para nós que o serviço de Deus, a obra de Deus, ela só vai para frente, ela só é bem realizada quando a palavra de Deus está envolvida, sendo seguida, cumprida nas nossas vidas. Mas nós chegamos no ponto que eu gostaria, que é a ressurreição do crente. Quando Deus vai finalizar esta grande obra. Este assunto da ressurreição e do modo como Deus fará isso, ficou revelado na carta que Paulo escreve aos Coríntios. Aqui nós temos detalhes acerca da ressurreição que em nenhum outro lugar da Bíblia tem. E é interessante que o assunto da ressurreição é de difícil compreensão. Os crentes de Corinto, o mundo, por assim dizer, naquela época, o mundo antigo, principalmente os gregos, romanos, eles não davam valor na ideia da ressurreição. Quando o apóstolo Paulo esteve lá em Atenas, ele chamou, o que esse paroreiro aí está falando? Nós nunca ouvimos falar disso. Este assunto é esquisito para nós. Nós damos valor em outras coisas. Na idolatria, na espiritualidade, na enganação. Nós não sabemos direito como funciona isso, porque é um assunto desconhecido para eles. É lógico que, no dia em que eles creram em Jesus como Salvador, eles, de fato, pela fé, reconheceram que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Mas era um assunto que precisava ser tratado com maior detalhes para eles, porque a doutrina da ressurreição para os judeus era comum. Eles acreditavam. Isto é ensinado no Velho Testamento. Então eles sabiam da ressurreição. Mas para os gregos não.
Era um assunto difícil de ser entendido e absorvido. Portanto, era necessário também, porque já nos dias de Paulo, não somente a igreja em Corinto, mas a igreja que estava em Éfeso, enfrentava problemas ligados à questão da ressurreição. Já existiam ensinos errados sobre este assunto. Olha Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2, e verso 16, 2 Timóteo 2, 16, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. É possível que o que estas pessoas aqui, esses homens, Himeneu e Fileto, estavam ensinando, eram baseados, pode ser, na ideia do gnosticismo, como nós já temos estudado, que era uma doutrina perversa, que valorizava, que dizia que o corpo é mau, a alma e o espírito não é afetada por aquilo que o corpo faz. Portanto, o corpo pode ser usado para tudo, que não iria afetar a alma e o espírito do homem. Mas nós já temos considerado que todos eles estão ligados um ao outro. E esses irmãos ensinaram essa doutrina e derrubaram muitos. A palavra aqui é perverter, significa derrubar da fé algumas pessoas. Mas Paulo, então, inspirado por Deus, começa a tratar deste assunto no capítulo 15 de 1 Coríntios, os primeiros 11 versículos. Ele fala acerca da ressurreição, que é um fato comprovado pelas Escrituras, pelos discípulos. Mais de 500 irmãos viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto, pelos apóstolos e pelo próprio Paulo, como nascido fora do tempo, na estrada de Damasco. Viu e conheceu o seu Senhor ressurreto. No verso 12 ao 19, ele fala da importância da ressurreição na fé do crente. É a base da nossa fé. Se nós não cremos na ressurreição de Cristo, nós estamos aqui para quê? Não faz sentido a nossa vida cristã não crendo na ressurreição. E Paulo fala, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Uma base fundamental das doutrinas da palavra de Deus, certamente essa, que está ligada ao assunto da ressurreição. E do verso 20 até o versículo 34, ele fala da ressurreição de Cristo. Tem outros assuntos aqui que são tratados, até que chega no versículo 35, o apóstolo Paulo, ele começa a falar de uma maneira mais direta acerca deste assunto. E eu confesso que é um assunto que não é fácil de ser entendido e também de ser explicado. E certamente existem irmãos muito capazes de poder falar sobre este assunto.
Mas havia dúvidas entre os crentes acerca desse assunto. Nós não podemos fugir dessa realidade. E Paulo responde duas perguntas aqui acerca deste assunto, que talvez pode ser uma questão, uma dúvida sua também, porque há dúvidas acerca deste assunto, difíceis de ser explicadas, mas que a palavra de Deus está aqui para ser estudada, e nós vamos tentar falar disso à luz dessa palavra, porque muita coisa também não está revelada, não adianta ficar inventando também. Mas o básico está aqui. Paulo diz, no verso 35, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Essa é a primeira pergunta. Como se dará a ressurreição? E a outra pergunta, que também é acompanhada de uma interrogação, diz, e com que corpo virão? Então, o versículo 36, o apóstolo Paulo, inspirado, responde a primeira pergunta. Insensato, ó tu que semeias, não é vivificado, se primeiro não morrer. Ele está dizendo aqui que o princípio da ressurreição está nu e patente diante dos nossos olhos. Está na própria natureza, por assim dizer. Deus deixou tão claro o princípio da ressurreição que está diante dos nossos olhos. A ressurreição, ela ocorre, ela acontece quando existe a morte. Sem morte, não tem como haver ressurreição. Se a semente que cai na terra fica ela só, não acontece nada. Mas se ela viver, ela dá muito fruto. Se ela produzir, ela dá muito fruto. Então, o princípio básico de entender este assunto é: só ocorre uma ressurreição se houver morte. Como também acontece com a semente, ela só dá fruto se ela morrer primeiro. Então, a ressurreição, ela só acontece porque existiu a morte. E a segunda pergunta, Paulo começa a responder ela, e nós vamos tentar considerar dois princípios que estão aqui no versículo 37 acerca deste assunto. Da segunda pergunta, Paulo começa a responder a respeito do corpo da ressurreição. Como será esse corpo? Será que vai ser um corpo melhorado, como alguns acreditam? Será que o corpo que vai para a sepultura vai ser restituído do jeito que ele era? E por assim dizer. Então aqui diz, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Ora, se nós queremos plantar melancia, eu não posso pegar um pedaço de melancia desse tamanho, cavar um buraco e jogar ele lá na terra. O fruto não vai nascer através da melancia toda, por assim dizer, mas da semente escura e pequena que é lançada na terra. O fruto que ela produz é verde por fora, vermelho por dentro. A semente que é lançada na terra é escura e pequena. Então, o fruto é diferente da semente. O corpo ressurreto, espiritual, é diferente do corpo mortal, do corpo que foi feito do pó. Este é o primeiro princípio. O fruto é diferente da semente. O corpo ressurreto é diferente do corpo que foi sepultado. Este é um princípio. Nós vamos
deixar ele um pouco de lado para falar do outro princípio. É que, embora irá existir uma diferença entre o corpo espiritual e o corpo que foi sepultado, existe uma ligação entre os dois. Existe algo que o corpo espiritual tem, que está ligado com aquele corpo que foi sepultado. Mas o que é isso? É a nossa identidade, irmãos. A nossa identidade. Nós vamos poder nos reconhecer na glória. Vamos poder olhar um para o outro e ver. De onde você tirou essa conclusão? Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora reconhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhes à parte um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante dele. O corpo de Cristo ressurreto, glorioso, que voltou para os céus, foi um corpo reconhecido. Cristo não ressuscitou com uma aparência externa diferente. A matéria do corpo espiritual é diferente, porque esse corpo é do pó. Mas o corpo espiritual, ele será outro corpo. Mas aqui Cristo foi reconhecido, as pessoas viram ele, a sua fisionomia, as marcas que ficaram naquele corpo. E foi com este corpo que ele voltou para os céus, com as marcas, não desfigurado, mas com as marcas que relembram o seu sacrifício, as mãos e os pés. É através desse trecho que nós podemos entender que existe uma ligação entre o que é plantado, o que é semeado, com aquilo que vai ser glorioso. Creio que esta ligação é a identidade visual deste novo corpo. Hoje a fotografia desse corpo nosso está impressa em um vaso de barro. Mas, na glória, essa fotografia estará estampada, por assim dizer, em um vaso de ouro. Um outro corpo, diferente. Aqui diz, no verso 38, que isso é uma obra de Deus. Mas Deus dá o corpo como quer,
e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma. Uma é a carne dos homens, outra carne a dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Gostaria de apenas dizer uma coisa aqui. Esse versículo aqui, ele mata com a teoria da evolução por completo. Não existe evolução de espécies. Deus deu a cada corpo uma carne. Cada animal terrestre tem o seu corpo próprio. O urso, por exemplo, ele pode ficar hibernado 3 meses, sem comer, descansando. Já o corpo do elefante é diferente. Então, existe essa diferença na terra, nos animais terrestres. Existe essa diferença dos animais aquáticos. Cada peixe tem um corpo específico, diferente um do outro. As aves do céu também têm um corpo específico para poder viver nas alturas, voar em determinadas alturas, altitudes, por assim dizer. E aqui também fala no verso 41, que uma é a glória do sol, outra a da lua e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Até nos céus, nos astros, os corpos celestes são diferentes uns dos outros. E é por isso que o versículo 40 diz que há corpos celestes, terrestres, ou seja, corpos celestes, as estrelas, os astros, e há corpos terrestres, os homens, os animais, os peixes, as aves. O que significa isso? É que Deus está mostrando aqui que quando Ele criou, Ele fez uma variedade de corpos. Cada um feito de um jeito, de uma forma, preparado para viver em um determinado ambiente. E o corpo ressurreto, glorioso, será também diferente. Preparado para estar na glória, na presença de Deus. Ora, se Deus fez toda essa variedade, né? Até mesmo em nós existe diferença. Nenhum de nós aqui é igual um do outro. Cada um tem por assim dizer, aquele negócio, né, digital. Cada um tem isso. E o Senhor que criou todas essas coisas, não teria capacidade de dar um outro corpo diferente desse? Então, Paulo está frisando aqui a variedade dos corpos. A diferença dos corpos. E aqui, agora a partir do verso 42, Paulo começa a falar da diferença que existe entre este corpo do pó e o corpo espiritual que o Senhor vai nos dar. Verso 42, 1 Coríntios, capítulo 15 e verso 42. Só apenas frisando, irmãos, eu estou querendo dizer que a essência do corpo espiritual será diferente deste corpo aqui carnal. A identidade será a mesma, o aspecto visual, mas a matéria será diferente. E aqui diz, assim também, a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo, a semeadura, aqui fala do sepultamento. Quando um corpo está sendo sepultado, é o mesmo que estar sendo semeado na terra uma semente. Então este corpo aqui, ele é semeado em incorrupção. Quando este corpo ele vai para a sepultura, ele se corrompe, ele se deteriora, ele apodrece. Jó fala que esse corpo ele enche de verme, se deteriora, acaba, volta para o pó. E é interessante no livro de Atos, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 13,
Atos 13. Verso 33. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, e que eu ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais retornar à corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso, em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. O corpo de Cristo não desentregou, não se deteriorou, não cheirou mal. Deus não permitiu isso. Ele não viu a corrupção do seu corpo. Mas os outros homens que morrem, todos verão. Até o homem mais sábio, de mais fé como Davi, dormiu com seus pais e viu a corrupção. Seu corpo se desentregou na terra, apodreceu, se tornou corruptível. Mas quando nós ressuscitarmos, a palavra de Deus diz que o nosso corpo espiritual será incorruptível. Nunca se desfará. Fala-se tanto em imortalidade, né? Existem desenhos, filmes místicos que ficam martelando essas coisas na cabeça das nossas crianças, querendo passar uma imagem de que o homem pode ser imortal. Deus vai dar essa imortalidade na ressurreição. Corpo incorruptível, eterno, para sempre. Como um vaso foi quebrado um dia, esse corpo espiritual nunca vai se desfazer, nunca vai quebrar. É eterno. Verso 43. Semeia-se em ignomia, ressuscita em glória. É sepultado em vergonha. Ignomia significa vergonha. É uma humilhação para o homem, um corpo que está no caixão. Nós somos humilhados. Ficamos desfigurados. Nós somos envergonhados enquanto nós vivemos aqui neste mundo. Este corpo, ele está passível a ter doenças, coisas que nos deixam envergonhados. Mas na sepultura será o último estágio dessa vergonha. Ao ver aquele corpo de alguém ali na sepultura, aquele corpo está sendo envergonhado. É a prova de que nós não somos nada. Nós somos pó. Nos traz vergonha, humilhação. Mas o corpo ressurreto, ele ressuscitará em glória. Um corpo glorioso, conforme o corpo do Senhor Jesus Cristo. Um corpo que nos trará felicidade, alegria, gozo, satisfação. Nunca terá doenças, dores. Não vai ser corrompido pelo tempo, não vai envelhecer, não vai trazer tristeza. Esse é o corpo espiritual. Semeia-se em fraqueza. Quando a gente vê uma pessoa que está doente de cama, nós achamos que aquela pessoa está fraca, e é de fato, é realidade. Precisa de alguém para levantar, para ajudar, para carregar. Quando este corpo vai para o caixão, ele é inútil, não se move, fraco. Esta fraqueza aqui fala de tudo que este corpo tem, e será assim na sepultura. A sepultura é sempre o último estágio
da degradação do corpo humano. Mas o corpo ressurreto, o corpo espiritual ressuscitará em vigor. Essa palavra aqui fala de poder. Será um corpo poderoso. E nós não podemos passar do que está escrito aqui. Como será esse poder? Jesus Cristo, ao ser ressuscitado, ele ficou 40 dias ensinando os seus discípulos e em um corpo poderoso. Não se fala do Senhor Jesus Cristo tendo sede, dores, cansaço. Pelo contrário, ele apareceu ali entre os apóstolos que estavam reunidos, apareceu no meio deles. Que poder, né? Estava naquele local, ao mesmo tempo não estava. Corpo poderoso. O que será isso, irmãos? Não sabemos. Nós não podemos ir além do que está escrito. O que nos consola, que nos enche de alegria, é que o nosso corpo de humilhação, Filipenses capítulo 3, e verso 20, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, corpo de humilhação, corpo terreno, corpo doente, corpo fraco, que nos deixa envergonhado, que nos humilha. Ele transformará para ser conforme o seu corpo glorioso. Conforme o seu corpo glorioso. O apóstolo Paulo tinha desejo de saber o que isso ia ser. No capítulo 3, e verso 10, ele diz: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. 1 Coríntios 15, e verso 44. Semeia esse corpo natural. Quando este corpo é sepultado, aqui é dito que ele é um corpo natural. A palavra aqui, natural, significa alma. Alma. É o corpo da alma. Adão, quando foi criado, foi feito alma vivente. O corpo humano, ele é guiado, movido pelo desejo da carne, dos nossos sentimentos, da nossa vontade. É um corpo que obedece à alma. E em Ezequiel, no capítulo 18, lá fala que a alma que pecar, essa morrerá. Tem alguns trechos da Bíblia que fala que a alma do homem como sendo ele todo, por assim dizer. Então, quando fala que a alma que pecar, essa morrerá, está falando do homem completo. Então, este corpo, ele tende a obedecer e satisfazer sempre os desejos da alma. Mas o corpo ressurreto, diz, será um corpo espiritual. Um corpo 100% governado, orientado pela vontade do Espírito. Não existirá mais aquele conflito que o apóstolo Paulo fala, né? Da carne e do Espírito. O nosso desejo, a nossa vontade será 100% satisfazer os nossos anseios espirituais. Grande diferença, irmãos. E é uma realidade, é um fato, é algo que nós temos que apreciar, meditar, refletir. Porque este corpo aqui, ele vai para a sepultura um dia. Mas Deus, ele vai se alegrar quando ele estiver totalmente restaurado. Quando ele criou o homem do pó da terra, ele viu que era bom, aquela criação.
Deus falou que era bom. Ele ficou alegre, ficou satisfeito, feliz em ter feito o homem. Mas quando ele completar essa restauração, na nossa ressurreição, ele também vai ficar alegre, feliz. Olha o que o livro de Jó fala. Jó capítulo 14. Verso 14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia, e terias afeto à obra das tuas mãos. Jó, ele cria na ressurreição. Não me lembro agora o versículo, mas que fala a respeito da sua crença na ressurreição. Ele sabia de que um dia, sabia que o seu Redentor vive e que por fim se levantaria da terra, né? O Senhor Jesus Cristo, o Redentor de Jó, o nosso Redentor, que morreu e ressuscitou entre os mortos. E ele cria que na sua carne, no seu corpo, um dia ele viria a Deus. Mas ele não sabia, não foi revelado a ele como que isso se daria. Mas aqui ele fala dos dias do combate. Ele esperaria. Que grande combate que ele estava vivendo. Perdeu o filho, perdeu bens, perdeu a própria saúde. Mas tinha esperança. Tinha esperança. Até que viesse a mudança, a transformação, a ressurreição. Quando ele não iria mais sentir todas as dores que ele estava sentindo. Dores no corpo e uma profunda dor na alma. Você está esperando, irmãos, essa mudança? Como o apóstolo Paulo disse, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Já esperava a mudança em seus dias. Já aguardava a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Chamar-me-ias e eu te responderia. Lá em Tessalonicenses, capítulo 4, diz que o Senhor vai nos chamar. Vai nos chamar no arrebatamento. E nós vamos responder porque a ovelha conhece a voz do pastor. E nós vamos ir ao seu encontro. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Não haverá mais conflito entre irmãos, divisões, questões que têm assolado a igreja nesses dias, porque todos estarão vivendo em um corpo espiritual. E Jó fala aqui que Deus teria afeto à obra das tuas mãos. Nós somos obras de Deus. Temos considerado que Ele nos forma no ventre das nossas mães. Mas Ele ficará muito mais feliz quando estivermos ressurretos na sua presença. Ele estará alegre por ver que o pecado não foi o suficiente para destruir aquilo que Ele criou.
maravilha, irmãos. Nós não podemos imaginar essas coisas. O que nós temos que ter é esperança, né? Porque o tempo passa, uns vão embora, deixam saudades, tristeza, dores na família, nos irmãos, mas nós não somos como os demais que não têm esperança. É a esperança da ressurreição que deve nos alegrar nesses dias turbulentos, angustiosos, que muitos de nós estamos vivendo, irmãos enfermos, com dificuldades terríveis em seus corpos carnais, mortais, mas com esperança de que o Senhor um dia vai nos chamar para estar todos na sua presença. Todos sãos, saudáveis, em pé diante de Deus, 100% corpo espiritual, da maneira como Deus quer. É uma grande obra, irmãos, que só foi possível porque o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, assumiu um corpo humano. Se não fosse pelo corpo de Cristo, a sua redenção, nós não conseguiríamos jamais ser restaurados. Então eu agradeço pela paciência, também pela oportunidade, e que essa palavra preciosa do nosso Senhor possa trazer alento, esperança, ânimo para viver estes dias que ainda nos restam na carne. Como Jó, como Paulo, né? Aguardando a mudança, esperando o chamamento, até que nós vamos ouvir a voz do nosso Salvador. Amém.